noite. Boa noite, amigos, igreja. Parabéns aos pais que hoje tiveram o privilégio de consagrar, juntamente com a igreja, aos seus filhos, aquilo que você já fez certamente em casa. Para nós é precioso viver isso como família espiritual. Eu sou o Tércio, então que Deus possa continuar falando ao teu coração profundamente essa noite. Nós estamos começando uma série de mensagens que eu espero tremendamente que incendeie a sua vida, que faça uma tremenda diferença. Queria convidar você a levantar da cadeira. É um exercício simples, levanta da cadeira, não é? Porque a nossa série de mensagem tem esse propósito: tirar você de qualquer comodismo em nome de Jesus. Amém? Diz para o teu irmão aí, se levanta, irmão, se movimenta, deixa Deus usar você. Fala para ele isso. Amém, pode sentar. Glória a Deus. Nós queremos ajudar você a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Boa noite àqueles que estão conosco aí, conectados pela internet também. Que o Senhor visite a sua vida poderosamente, onde quer que você esteja também. Glória a Deus. Eu creio, amados, e de todo o meu coração, mais do que isso, temos orado, porque sabemos que é Deus quem faz, é Ele quem realiza, tanto o querer quanto o efetuar é dele. Mas nós temos orado para que essa série ela seja algo extraordinário de Deus na sua e na minha vida. E a nossa expectativa é que ao estudar essa série sobre dons espirituais, realmente Deus possa mover você e eu para novos passos, para novas etapas na nossa vida com Deus. E quando eu digo expectativa do extraordinário, é isso mesmo, é aquilo que transcende o natural, aquilo que eu, homem, aquilo que você não pode fazer, mas que Deus tem todo o poder para realizar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então a nossa expectativa é o agir de Deus. É Ele quem nos dá o dom espiritual, é Ele quem nos concede gratuitamente. Então quando a gente fala de extraordinário, de Deus nos levando para dimensões extraordinárias, é porque nós queremos viver coisas que nós precisamos de Deus para fazer. Amém, queridos? Coisas que você não poderá fazer com as suas habilidades naturais, com o seu conhecimento apenas, com a sua experiência apenas. Você não conseguirá fazer de maneira que edifique a igreja de Jesus com a sua personalidade apenas. Você vai precisar do extraordinário de Deus, que são os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Talvez para muitos aqui falar sobre esse tema, dom espiritual, seja algo já conhecido, né? Para você a questão então é uma pergunta que eu quero deixar no seu colo. O que você tem feito acerca então dos dons que Deus confiou a você? Se esse assunto é claro para você, se você já conhece os dons do Espírito Santo que Ele confiou à sua vida, o que você está fazendo com o dom ou com os dons do Espírito que Deus te confiou? Para os outros demais, que talvez esse assunto, dom espiritual, seja algo mais novo, seja um conhecimento mais, vamos dizer assim, que está se desvendando, se revelando para você, eu queria convidar você a usar essas 7 semanas que nós vamos estar, para que você possa orar pedindo a Deus para que Deus te ajude a descobrir os dons que Ele te deu, porque é um assunto extremamente importante e relevante para a vida do discípulo de Jesus, compreender, não é, sobre os dons espirituais. Então eu creio que será uma jornada pessoal para todos nós, porém nós precisamos entender, queridos, que deve convergir para a saúde da igreja de Cristo Jesus. Compreender os dons espirituais não é uma questão apenas pessoal, é uma questão que vai alcançar e tem como propósito principal abençoar
a família de Deus, a igreja de Jesus e, consequentemente, a nossa cidade. Nós temos alguns objetivos para essa série. Eu queria abrir dando para você algumas orientações dos objetivos dessa série. Primeiro deles, nós queremos com essa série de mensagens levar a IBMS, a Igreja Batista Monte Serra, a conhecer biblicamente, mas não apenas conhecer, porque lembra, quem conhece e não pratica, ele é como um homem que construiu as casas sobre areia, né? Então, conhecer biblicamente o assunto, mas mais do que isso, obedecer, desfrutar das bênçãos de uma igreja que vive a partir dos dons do Espírito Santo. Então esse é um dos objetivos nossos com essa série. O outro objetivo, querido, é disponibilizar a você a explicação de cada dom espiritual, porque além daquilo que a Bíblia traz como dom espiritual, então a gente vai colocar esse tema dentro do site da igreja, e você vai poder lá entrar e ver, por exemplo, o dom, né, de servir, quais são as características, embora todos somos chamados a servir, não é? Mas alguns têm o dom específico, não é, do serviço, e você vai poder ver os perigos, as características desse dom. Então isso vai estar no site, nós vamos abastecer o site para você poder entrar lá. Além disso, nós queremos que você possa conhecer os seus dons nesse período dessas 7 semanas, então você vai poder fazer o teste de dons também, que vai estar lá um link dentro do site, que você vai poder entrar, fazer o teste do dom. Lembrando, querido, que você faz o teste, você vai lá ter as percepções, seja íntegro no teste de dons, né? O que é ser íntegro? Não faz lá um teste dizendo o que você gostaria de ser, né? Tá? Senão vai dar distorção. Faz aquilo que realmente você se vê, percebe, né? E sabe o que é interessante? Toda vez que você faz um teste de dom e sai o resultado, a igreja confirma aquele teste. É assim que funciona. A comunidade percebe os dons do Espírito na sua vida. Então isso é uma coisa importante. Queremos promover em todos os ambientes da IBMS, nesse período então, realmente esse auxílio para você poder conhecer, mas começar a colocar em ação esses dons. Então, nós vamos proporcionar às pessoas desta igreja, a partir do mês de novembro, ok? Oportunidade para servir. Fala assim, ops. Oportunidade para servir. Simples. Fala para o teu irmão, ops. Oh, aí fala para ele, você vai ter oportunidade para servir, hein? Sabe por quê? Porque o pessoal chega aqui, a igreja, de certa maneira, ela é uma igreja em crescimento, e o pessoal diz assim, está tudo organizado, não tem nada para eu fazer nessa igreja não, gente. Meu querido, você não tem a noção do tanto de trabalho que tem para fazer. E mais do que isso, você não tem noção dos projetos que Deus tem para essa igreja e o quanto você será útil para a realização desses projetos, para a glória de Deus, amém? Por exemplo, quarta-feira estaremos todos juntos aqui para falar do futuro da igreja, toda a igreja convocada, né, sobre a questão do que Deus dirigiu para nós, sobre o novo espaço, nosso futuro. E uma das resoluções importantes que nós vamos falar aí, gente, vai demandar muita oportunidade de trabalho para todo mundo aqui servir a Deus com os seus dons. Então nós vamos fazer uma feira de ministério, vai ser isso que vai acontecer, né? Uma grande feira, onde nós vamos dar oportunidade para você servir se conectando a ministério. Você vai ganhar visão sobre o ministério, você vai receber a capacitação para servir, e você vai ser enviado para cumprir a sua missão, e depois apoiado e encorajado para essa jornada, amém? Bênção, queridos. Então tudo isso está ligado a um dos valores da nossa igreja, né? O 7º valor desta igreja é servir com humildade, eficácia e criatividade. Quando você descer ali a nossa escada, tem os valores na parede, um deles é esse. Então essa questão dos dons espirituais está diretamente ligado a esse valor, onde todos nós somos chamados, convocados por Deus, para cooperar com o uso dos meus dons, talentos, experiência, personalidade, paixão, para edificar o corpo de Cristo Jesus e suprir as necessidades desta igreja de Cristo, né? E você vai usar os seus dons para abençoar a igreja, mas você vai usar os seus dons em primeiro lugar para abençoar a sua casa, amém, gente? Sua casa será abençoada pelos dons do Espírito Santo, sua família será abençoada,
a igreja será abençoada. E sabe onde mais será abençoado? Seu trabalho, a sua profissão. Você vai colocar tudo que Deus tem te dado para a transformação da sociedade, não é? Aqui em Porto Alegre e a partir de Porto Alegre. Então, bem-vindo a essa série. Nós queremos encorajar você a não perder essas 7 semanas, o que nós vamos viver aí. Agora, amados, quando eu e você recebemos, não é, o presente da salvação pelo arrependimento e fé em Jesus, nós ganhamos vários presentes da parte de Deus. Por isso que nós temos aqui, não é, presentes espalhados pelo nosso prédio por aí, porque nós queremos que você comece a compreender que nós somos abençoados com a nossa salvação. Amém? Oh meu Deus, você não se sente abençoado com a salvação, o negócio está feio. Nós somos abençoados com a nossa salvação, amém, igreja? Amém. Cadê os alemães aí, amém? Cadê os italianos, amém? Cadê os nordestinos aí, amém? Cadê os gaúchos, amém? Oh, glória. Pessoal, Deus, paulistas, amém? Cadê o povo do país? Amém? Pessoal, olha só. Vamos falar de alguns presentes antes da gente entrar no presente de hoje, que é o dom. Mas você recebeu o quê? Perdão pelos seus pecados, amém? Querido, pensa num cara que tinha pecado, era eu. Quando eu conheci a Cristo, Ele lavou, Ele transformou, Ele purificou. Então, se você chegou aqui cheio de pecados, você está no lugar certo. Mas não por causa da igreja, mas por causa de Jesus, de uma pessoa que é capaz de transformar a tua vida e tirar todos os teus pecados, te purificar e te tornar uma pessoa digna. Que mais? Dignidade, está aí. Eu andava assim, gente, cabisbaixo, com vergonha dos meus pecados. Quando Cristo entrou na minha vida, Ele falou: levanta a cabeça, filho, porque eu lancei os teus pecados na profundeza do mar e vou te fazer um novo homem. Quando a gente conhece Jesus, Ele nos transforma. Ele faz algo novo. Alguém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. Ele te torna um homem digno, uma mulher digna, um casamento restaurado. Ele te faz uma pessoa, amado, de valor. Que presente. Às vezes eu estou no louvor, gente, é sério isso. Eu começo a chorar, eu não aguento. Esse negócio de música mexe muito comigo. Eu choro e choro mesmo. Muita gente não entende por que eu estou chorando. Você quer saber por que eu estou chorando? Porque eu lembro do meu tempo de podridão. Eu lembro de onde Deus foi me buscar. Eu lembro quem eu era. E queridos, e Ele meteu a mão lá, cheio de graça. Pensa. Mãezinha está aqui, minha mãezinha. Ficou descobrindo meus pecados depois de muitos anos que eu enrolei ela demais. Foi. Escondia, era hipócrita religioso. O Senhor foi lá e meteu a mão, ó. Levanta daí, filho. Eu vou te lavar e te santificar. Como é que eu não resisto não, gente. Eu nunca posso esquecer de onde Deus me tirou. Eu nunca posso. Pode ter 30 anos de convertido, eu preciso lembrar de onde foi, que Ele foi lá, meteu a mão e me tirou de lá, gente. Então, gratidão. É profundo demais isso. Recebemos perdão, graça, salvação da morte eterna. Deus me livrou da morte pelo menos 3 vezes, querido. Mas da morte mesmo. Não é brincadeira não, lá com eu nunca lembro, 45 dias, né, mamãe? Depois que Ele me livrou lá com uma arma na cabeça. O cara veio para dar o tiro mesmo, porque estava fazendo barulho de moto, a arte na frente da casa do cara lá. E o cara tinha saído da Papuda, o presídio de segurança máxima, no dia anterior. E quando eu lá empinando a moto lá com meus 18 anos, louco lá, toda a minha loucura, o cara sai da casa lá e sai com uma arma e vem e pula na minha garupa e o cara e vai me matar. E se não é meu tio que está na casa, que é vizinho dele onde eu estava, e dá o grito: é meu sobrinho, não mata não, tinha me matado. Porque o cara estava drogado, tinha saído da Papuda no dia anterior. Deus me livrou da morte num acidente terrível. Gente, como é que eu não vou? Deus está nos livrando. Deus nos livrou da morte eterna, quando Ele foi lá e nos resgatou. Quantos presentes, querido. Aí Ele nos dá família espiritual, nos dá igreja, né? Nos faz nos sentir pertencentes a uma família de Deus.
Quantos presentes, querido, a salvação vai nos outorgando, nos oferecendo gratuitamente, tudo é graça. Gente para andar do teu lado. Gente, eu falo lá em casa, já disse isso muitas vezes, né? Deus te dá uma família, Deus te dá, olha, eu sou o marido mais feliz do mundo, o discurso lá em casa é esse. Perguntar para Laila e Radar se elas estão aqui. O que papai mais fala lá em casa? E não é jargão não, é um negócio assim, porque eu tenho tanto sentimento de graça, não mereço, Deus, eu não mereço a Martinha, eu não mereço a Laila, a Radassa, eu não mereço ser pastor de uma igreja com tantas ovelhas amadas e queridas que nos amam, eu não mereço. Qual é o nome disso? Cantamos hoje, graça, é presente. Deus, eu não mereço a confiança que o Senhor faz as pessoas terem em mim, eu não mereço, é graça. Então eu choro na presença dEle, porque é muita graça. Agora não tem nada de bom em mim, eu preciso dizer isso. Não tem nada em mim que você não tenha recebido da parte de Deus, 1 Coríntios 4. Porque o texto diz lá que se existe alguma coisa boa em nós, veio do Espírito. Então, se veio do Espírito, como é que eu posso me orgulhar? Não posso. Eu tenho que chorar e dizer, Deus, obrigado. Obrigado. Agora tem para você isso, amado. Não tem nada que te separe desse Deus, senão os nossos pecados. Nada senão os nossos pecados. E Ele nos chama para um relacionamento de intimidade, queridos. E eu tenho orado, temos orado, para que essa igreja compreenda o maior presente que nós recebemos de Deus, que é o Espírito Santo. Para viver uma vida de profunda relação com Ele, de intimidade, de deixar Ele meter a mão lá e Ele... Gente, se você faz essa oração assim, Jesus, quero ser parecido com você. Trabalha minha vida aí, Pai. Cuidado com esse tipo de oração, hein? Na verdade, deixa eu te falar, não cuida não. Essa é a única oração que você tem que fazer. Quando você faz essa oração, Ele põe você de cabeça para baixo. Mas deixa eu te falar, Ele vai te colocar no prumo, fica tranquilo. Ele te faz, e aí ele começa a meter a mão aqui, papai, Ele entra em cada canto da tua casa, do teu quarto, e Ele vai, sabe por quê? Você quer mesmo, filho? Ele vai dizer o seguinte, amado, eu sou santo. Então vamos lá, eu vou tirar os lixos aí. Eu vou limpar. Agora, no meio de todos esses presentes, nós recebemos o presente que nós vamos trabalhar nas 7 semanas, dons espirituais. Fala para o seu irmão aí, Deus te deu presente, de presente dons espirituais. Fala aí, Deus te deu. Queria ler com você os textos de hoje. Nós temos 2 textos, vamos caminhar pelo terceiro de Efésios também, mas vamos ler o primeiro e o segundo texto juntos. Romanos 12 primeiro e depois 1 carta aos Coríntios 12. Vamos lá? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém, olha esse versículo, tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Por quê? Porque tudo é o quê? Graça. Então não se ilude. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, olha para os teus irmãos aí, olha aí, olha para o lado, olha para trás, olha aí, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons,
de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aí a gente vai para a primeira carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo que escreve aos Romanos, escreve aos Coríntios, e ele falando sobre o mesmo assunto diz assim, capítulo 12, versículos 1 a 11, primeira carta aos Coríntios: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê? Então fala para o teu irmão aí, ó, não seja ignorante acerca desse assunto não, é vontade de Deus. Talvez você diga assim, mas 7 semanas falando sobre dons espirituais, sabe por que 7 semanas? Para que a gente não seja o quê? Ignorante, para que a gente aprenda, pela palavra, para que a gente veja lá. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, de ministério, de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Que lindo, né? Que lindo texto. Então vamos lá, quais são os princípios que nós vamos aprender, tirar aqui e compartilhar hoje à noite? Primeiro lugar, primeiro princípio: todos que se arrependem e colocam a sua fé em Cristo Jesus, vão receber dons espirituais como presentes. Amém, gente? Quantos aqui já se arrependeram dos seus pecados e colocaram a sua fé no sacrifício de Jesus? Se isso aconteceu com a sua vida, você já recebeu de Deus o presente de dons espirituais na sua vida. Por isso o texto diz assim, olha, quanto aos dons espirituais, vocês não podem ser ignorantes. Paulo escrevendo à igreja lá em Corinto. Por quê? Porque nós, uma vez que recebemos esse presente de Deus, dons do Espírito, nós precisamos saber o que fazer com ele e para que ele nos é dado. Agora vamos lá, primeiro aqui, presta atenção sobre isso aqui, porque o foco aqui é entender que você ganha de presente o dom. Mas deixa eu te falar o seguinte: Deus concede dons do Espírito a mim e a você, ok? Mas para a edificação da igreja. Isso é muito importante. O Espírito concede a mim dons, para que esse dom possa ser usado em favor do outro. Do outro. É muito importante entender isso. Então vamos lá. O que são dons espirituais? São presentes concedidos, olha bem a definição, generosamente por Deus, porque é caris, é graça, eu não mereço, ok? Por Deus através do Espírito Santo para todo discípulo de Jesus poder exercer o seu ministério na sua vida pessoal, igreja e mundo, a fim de transformá-lo para a glória de Deus, gerando edificação. Ou seja, o que eu creio, amados, é que a redenção do mundo por meio da igreja saudável vai acontecer por essa igreja que é edificada pelo Espírito Santo, pelo exercício dos dons do Espírito.
Por isso Romanos 12, versículo 6a diz: temos diferentes dons de acordo com a graça, caris, favor imerecido que nos foi dada. Então veja bem que é presente. Lá no texto de 1 Coríntios 12, 6-11 diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, presta atenção aí nas palavras, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Presta atenção, ao bem comum quer dizer, deixa bem claro, ao bem de uma comunidade. Fala assim, não é para o meu bem-estar o dom espiritual, mas para o bem comum da igreja de Jesus, para que haja edificação da igreja de Jesus. É para isso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito a outro poder para operar milagre, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Eu pergunto, para quem é dado o dom espiritual? Para todo aquele que se arrepende e coloca a sua fé em Jesus. Por que essa pergunta é importante? Porque eu poderia dizer, e não estaria errado, preste bem atenção, que o dom espiritual é dado para a igreja de Jesus, tá? Para a comunidade. É um presente não para mim, é um presente para a comunidade. Mas presta atenção, o texto está dizendo que Deus dá a quem? A cada um, individualmente. Então é o presente de Deus para quem? Para mim. Agora presta atenção, para que eu faça o que com ele? O que, queridos? Edifique a igreja. Edifique a igreja. Sirva o outro. Sirva o outro. Se eu não uso o presente que Deus me deu para servir ao outro, eu não compreendi o fim desse dom que é dado. Ok? Então é importante demais. É Deus quem dá, não é? O texto vai dizendo isso. Olha, Efésios 4, 7 a 8 é um texto mais forte ainda. Diz assim: e a cada... Não, 1 Coríntios 12, 18 diz: de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E Efésios 4, 7 a 8 diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É Ele quem dá, é Deus quem dá. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu o quê? Dons aos homens. Fala assim, a mim. Você está incluído nisso aí, querido? Aleluia! Agora, é aos homens que Deus dá, que creram nele, se arrependeram e creram, mas quem é que dá os dons? Deus. Pastor, mas eu não posso conquistar o dom? Eu não posso manipular o dom? Eu não posso comprar o dom? Você lembra em Atos capítulo 8, quando o evangelho rompe Jerusalém, chega em Samaria, o que acontece? Não é? Porque aí tem um mago naquela cidade que iludia as pessoas com curas, milagres, e o texto bíblico diz que quando o evangelho é pregado ali, aquele Simão, o mago, crê em Jesus, não é? E você lembra o que acontece quando ele vê Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, que ele quer comprar o dom do Espírito. E a palavra de Deus é tão forte, porque o texto vai repreender, né? Quando ele diz assim: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, amado, presta atenção, Deus entrega o dom como Ele quer, segundo a sua vontade, para usarmos com o coração reto diante de Deus, para edificar a igreja. Então o primeiro princípio é esse: todos os discípulos de Jesus recebem de presentes dons do Espírito e se tornam ministros e sacerdotes ungidos com o Espírito Santo para a missão dele no mundo. Então diz para o seu irmão aí: você é um sacerdote, cara. Aí muita gente, sabe o que acontece? Fala isso, não está entendendo nada que está falando. Você sabe o que era o papel do sacerdote na Bíblia? O profeta, no Antigo Testamento, querido, ele era aquele que trazia o recado de Deus para o povo. Esse era o profeta.
E o sacerdote, ele levava as intercessões do povo a Deus. Então presta bem atenção que quando você e eu dizemos para o nosso irmão: ei, Deus te fez sacerdote, Ele está dizendo, querido, que você agora se torna um intercessor, alguém que serve ao outro dentro do reino de Cristo Jesus. É isso. Nós somos um reino de sacerdotes. 1 Pedro 2, 5, 9 a 10 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículos 9 a 10 diz: vocês, porém, são geração eleita. Isso aqui é Novo Testamento, querido. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, olha o propósito, anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nós nem sequer éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos recebido misericórdia, mas agora recebemos. Então, amado, presta atenção, nós somos um reino de sacerdotes e não um reino de consumidores espirituais. Sim, isso faz com que você não faça parte de uma igreja na perspectiva de você ser um consumidor espiritual. Não, você foi chamado como sacerdote para exercer o seu ministério com os dons que Deus derramou para você. Deus tem isso para esta igreja, querido. Então você ministra, você serve, você exerce os seus dons, você ora pelos outros, você aconselha uns aos outros, você exerce misericórdia, você lidera, você administra, você expulsa demônio. Quando você está lá numa situação de uma pessoa possessa, você não vai pegar o telefone e ligar: vamos ligar lá na igreja Batista Monte Serra e chamar o pastor para isso. Não, por quê? Porque você é sacerdote, porque você tem autoridade, porque você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, amado. E aí, amado, presta atenção, a diferença entre nós, pastores, e vocês, sabe qual é? Função, papel, porque unção e autoridade está a mesma sobre mim que está sobre a sua vida, pelo Espírito Santo. Então você não tem que ficar aí chamando, não. Você já viu que aqui na Monte Serra a gente não coloca aquele negócio do ungidão, o pastor tal, o pastor não. Não, do contrário, todo mundo aqui faz de tudo. Do jeito que eu estou pregando aqui, querido, ou os outros pastores estão pregando, nós fomos lavar banheiro durante o período da nossa série Movies aqui. Sabe por quê? Porque estar aqui ou estar lá lavando banheiro é a mesma unção do Espírito que eu preciso e autoridade. Não tem demérito nenhum. É por isso que eu não vou lá e batizo todo mundo, ou todo mundo. Não, discípulo batiza. Por que, gente, que a gente crê isso? Porque a gente acredita que Deus nos fez um reino de sacerdotes aqui. Então, quando você começar a pensar em chamar pastor para uma coisa, você lembra assim: mas o pastor lá falou que eu sou sacerdote, que o Espírito está em mim, que Ele me deu autoridade, que eu posso ir lá no nome de Jesus e orar por aquele enfermo. Sim, você pode. Você acredita ou não? Mas é claro que pode. É claro que pode. Ah, pastor, mas eu não fui pago para isso não. Isso aí é você que é empregado aí da igreja. Não sou empregado da igreja. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te dizer, eu não estou aqui para ganhar dinheiro não. Se eu quisesse, eu estava lá fora trabalhando, sem gerente de banco, fazendo um monte de coisa que eu tinha oportunidade. Eu abri mão de tudo para servir ao meu Senhor, Ele sabe. No dia que eu não tiver sustento, por meio da igreja, o Senhor vai prover todas as nossas necessidades. Nunca teve a ver com dinheiro, tem a ver, querido, com a missão minha no mundo. Então isso aqui tem a ver com unção, com propósito, com objetivo. Deus nos fez uma família de pessoas ungidas com o mesmo Espírito. Está sobre você e está sobre mim. E quando eu e você entendermos isso como igreja, sabe o que vai acontecer? Gente, é sério mesmo. Sabe aquela bomba de Hiroshima que destruiu? É o efeito contrário. Deus vai soltar um negócio no meio desse mundo que vai ser
um negócio assim extraordinário de salvação, de cura, de milagre, de restauração, porque é você e eu andando pelas esquinas, pelo nosso trabalho, pelas padarias, pelas ruas, meu mano, fazendo coisas extraordinárias, porque você entendeu que o Espírito está em você. Essa Porto Alegre aqui ninguém vai segurar. Canoas, Gravataí, Viamão, Santa Cruz, Zona Sul, pensa, é um negócio, vai pegar, vai Vale dos Sinos, levanta, povo, o Espírito está em você, Ele te revestiu de autoridade. Segundo lugar, eu não sei, né? Mas quando a gente fala sobre esse assunto, aí sempre tem aquele empolgado que diz: pastor, se não for ninguém, eu vou. Eu vou. Aí deixa eu te dar, o segundo ponto é para você que acha que tem que ir sozinho. Deixa eu te falar, não. O segundo ponto é você entender, presta bem atenção, que aqui tem um princípio extraordinário sobre os dons do Espírito. O que fazemos no reino de Deus, através dos dons, fazemos juntos. Então não vai sozinho não, você vai se quebrar. Porque o reino de Deus, Jesus mandou o quê? 2 a 2. No reino de Deus a gente não faz sozinho não, querido. Eu não preciso de igreja. Eu vou viver minha vida espiritual aqui com os meus dons. Rapaz, de onde é que você tirou isso aí? Que evangelho é esse que você está dizendo aí? Porque no reino de Deus, a dinâmica dessa explosão é isso aqui, ó. A gente se une e ninguém segura. Juntos, nós vamos fazer juntos. Primeira carta aos Coríntios 12, de 12 a 20, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, então olha o seu corpo aí, uma unidade, embora tenha muitos membros, né, no nosso corpo, e todos os membros, mesmo sendo muitos, eles formam 3 corpos. Formam quantos corpos? Um corpo só. Um corpo só. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós aqui fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro. Isso quer dizer assim, você não se basta sozinho no reino de Deus. Você não é o corpo de Cristo sozinho, é isso que esse texto está dizendo aqui. Então ele vai falar, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, olha só que coisa mais linda, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Aí capítulo 12 ainda, versículo 27 a 30 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo. Aí está aparecendo, você é o corpo de Cristo, é? Como é que está aí? Dizendo como? Vocês são, não é você é o corpo de Cristo. Então, juntos nós vamos cumprir a missão. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? Eu pergunto para a igreja, vamos responder, são todos apóstolos no meio da igreja? Sim ou não? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagre? Tem todos os dons de curar? Todos falam em línguas? Esse aqui, dependendo da teologia, você vai dizer assim, não pastor, peraí, se foi batizado com o Espírito Santo, fala em língua. Eu pergunto para você, é verdade isso ou não? Não, eu quero dizer para você que isso é engano. Isso é engano. E nós vamos estudar aqui, terceiro ou quarto domingo, só sobre dom de línguas, de milagres, de curas, de revelação, esse negócio todo aí que todo mundo busca aí, achando que é mais espiritual. Vamos falar só sobre isso. Porque tem um monte de
falta de conhecimento da palavra e confusão sobre isso. Então deixa eu te dizer o seguinte: você que não fala em línguas estranhas, língua dos anjos, meu irmão, fique em paz, que você é homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Só Deus não quis te dar esse. Lá em casa, Martinha tem o dom de falar em línguas lá, de anjos lá. Eu não tenho. Então Martinha tem o Espírito e eu não tenho, né? O que eu estou fazendo aqui? Como é que é isso aí? Então tem muita coisa aí, viu, gente, que a gente precisa só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Você vai ver. Agora, a resposta para essas perguntas aqui, todos interpretam, todos. A resposta aqui é não, 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 não. Sabe por que não? Deixa eu te falar por que não. Por que Deus não deu para todos os dons? Simples. Porque nós somos interdependentes. Porque no reino de Deus, o que fazemos no reino de Deus, através dos dons, nós vamos fazer como, gente? Dá a mão para o seu irmão aí. Fala assim, é através de nós. Fala para ele aí, juntos. Nós vamos fazer juntos. Não é sozinho, não. Eu e você, conectados, faremos para a glória de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Olha o que diz em Efésios 4, de 15 a 16. Antes, seguindo verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio. Olha só, dele, Cristo, a cabeça do corpo, né? Nós somos a igreja. O cabeça dessa igreja é Cristo. Então, dessa cabeça, todo o corpo ajustado, faz assim com a sua mão, ajustado e unido com auxílio de todas as juntas. Eu pergunto, todas as juntas ou algumas? Isso quer dizer o quê? Deus descarta algum de nós aqui ou não? Deus está contando com todos nós nessa jornada. O que Deus tem para construir no reino dele envolve você e eu. Deus pensou em nós, e aí nós vamos crescer e edificar-nos a nós mesmos em amor, na medida, isso quer dizer só quando cada parte realizar a sua função. Sabe por que Deus deu o dom para você como presente? Para edificar a igreja. Você sabe por quê? Porque Ele está dizendo para você, Eliseu, querido, eu acredito em você. Eu confio em você, que você vai fazer o melhor com o que eu estou colocando nas suas mãos. Você lembra o que o texto de Deus diz? Que nós precisamos ser o quê? Fiéis administradores daquilo que Deus nos confia. O que Deus espera de nós é que sejamos, fala, fiéis. Fiéis. É isso. Então Ele dá para você, porque Ele acredita em nós. Ele sabe que você vai usar isso para o propósito final, que é a edificação da igreja. Então acontece a edificação da igreja a partir da cabeça de Cristo, todo o corpo ajustado, unido na medida que cada um faz a sua parte. Deus nos faz interdependentes. Eu gosto muito de carro, né? Curto carro, gosto muito de moto. E o papai gostava muito de carro, né? E o papai gostava de mexer em carro. Ele sabia, ele entendia de mecânica. E eu, moleque, vi o meu pai desmontando lá naquele tempo carburador, lembra? Desmontava partes de carro. E ele desmontava mesmo, desmontava todas as peças. E eu ficava olhando para aquilo, menino, eu falava assim, caramba, como é que ele vai conseguir depois? Né? Agora pensa comigo. Quando aquele carburador, que hoje tudo é injeção, né? Mas quando aquele carburador estava todo desmontado, com cada peça para um lado, ali tinha um carburador, sim ou não? Tinha, não tinha? Então, presta atenção, a nossa analogia. Ali tinha um carburador, mas eu pergunto, ele cumpriria a função dele daquele jeito, sim ou não? O que precisava? Conectar cada peça uma com outra. Olha para a igreja, olha tudo aqui, olha um para o lado aqui. Isso aqui é a igreja? Sim ou não? É. Mas sabe quando é que nós como igreja vamos cumprir a nossa função de mudar o mundo? De nos edificarmos mutuamente, até crescermos à maturidade. Sabe quando? Quando nós o quê? Quando nós o quê? Nos conectarmos uns com os outros. Não existe vida cristã desconectado do corpo de Cristo. É ilusão. É ilusão. Agora, à medida que nós vamos conectando os nossos dons, é algo extraordinário, né, Keilinha? Como Deus, Ele traz vida, Ele traz um negócio extraordinário.
É isso. Você é parte do corpo de Cristo e sua vida precisa ser colocada nas mãos de Deus para que alcancemos os desafios que Ele tem nessa cidade. Não é? Nós temos aí o CT Mulher que devemos organizar até o meio do ano que vem. Gente, tem muita oportunidade. Nós temos a nossa capelania presidiária dentro do CASEF, dentro do Mário Pelletier. Nós temos o SEV, nós temos tantas áreas de oportunidade. Você pode servir aqui no berçário, nas novas gerações, nas crianças, né? Nossa livraria lá embaixo está precisando de gente para servir, se colocar lá à disposição para ser útil. Nós temos tanta oportunidade. Nós estamos sonhando abrir os campos, né? A igreja lá em Gravataí. Você tem noção? Quantas pessoas aqui tocam algum instrumento musical? Levanta a mão, deixa eu ver aí, ó. Pode levantar bem alto. Nós temos que montar a banda para pelo menos 5 ou 6 campos que Deus vai nos dar. Agora você vai ficar sentado com o dom que Deus te deu? Deixa eu te falar, tudo, ouça bem o que eu vou falar. Tudo que Deus está nos desafiando como igreja, Ele já deu todos os recursos financeiros e humanos para a gente cumprir. A questão é se a gente vai se apresentar. A questão é se a gente vai dizer assim: eis-me aqui, pai, eu vou. Ah, mas lá em Gravataí é meio longe. Meio longe, você não vai lá para a África, vê quantos os caras caminham 3 horas para vir para um culto, caminham 3 horas. Lembra que o dom é dado para o bem comum, não para o bem-estar. Porque o tempo agora, a nossa época agora é do bem-estar, né? Se afeta meu bem-estar, eu não vou. Sai dessa, cara. Porque o reino, Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e racional. Esse é o culto racional nosso, amado. Tem muita coisa para você, muita oportunidade, não é? Então se prepara, vai ouvindo. Nós vamos ter lá o Opus, lá a oportunidade de servir, hein? Deus quer usar cada um de nós para a sua glória. Em terceiro lugar, os dons espirituais exercidos em amor. Olha só, você não exerce o seu dom sem amor. Em amor, promove a edificação na igreja e transformação do mundo, que é o propósito dele. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E aí o texto bíblico diz o quê? Que Deus deu a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha esses 5 dons, está lá em Efésios 4, tá? Presta atenção, esses 5 dons são os dons de capacitação. Nós vamos estudar especificamente isso depois. Esses dons, uma vez que existe uma liderança com esses dons, o objetivo é que eles equipem os santos, presta atenção, equipem os santos que receberam dons já, ok? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que, aí tem coisa linda que a gente vai estudar depois, tá? Então presta atenção que isso aqui é muito lindo. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, vai falar que se nós ajudarmos os pobres, se nós falarmos a língua dos homens e dos anjos, né? Se nós tivermos o dom de profecia, todos os mistérios, conhecimentos, nós tivermos fé capaz de mover montanhas. Ele está falando dos dons. Ele diz assim: se você tiver tudo isso sem amor, nada vale. É pior, sabia? Ele diz assim, ó, se você começar a usar o seu dom, por exemplo, aí, de profecia, sem amor, vai fazer barulho como um sino e não provoca edificação na igreja. Se você usar o dom de línguas, por exemplo, sem ser da forma bíblica orientada, vai fazer confusão, ao invés de edificação na igreja. Pastor Batista, você crê que tem dom de línguas? Eu creio. Só que eu creio que a Bíblia orienta muito simplesmente como é que se usa para que ele edifique mesmo. E nós vamos estudar sobre tudo isso. Então nossos dons vão alcançar o seu propósito de edificar a igreja quando eles forem exercidos com base no amor. Amém? Assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Como você tem exercício dos dons? 4º lugar, temos dons diferentes para nos apreciarmos e nos apoiarmos mutuamente. Opa, isso é muito legal. Sabe por quê, queridos? Porque a maturidade emocional de um cristão
Ele se manifesta quanto aos dons de duas maneiras. Presta atenção bem no que eu estou dizendo aqui. Primeiro, quanto à questão da minha compreensão de que não existe vida cristã individual, então da visão da interdependência. Então, um cristão maduro, ele vive a sua espiritualidade na interdependência. Amém, irmãos? É o que a gente já viu aqui. Mas um cristão maduro, sabe o que acontece? Ele aprecia a obra do Espírito no meio da comunidade através dos dons que são distribuídos. Eu acho isso lindo. Às vezes eu estou sentado ali, né? E os pastores estão pregando, a equipe está pregando. E é verdade isso. Eu fico ali apreciando Deus. Apreciando. Eu olho para eles pregando e digo assim: Deus, como isso é maravilhoso. Você dá criatividade para esse cara? Como é que esse cara enxergou isso? Como é que... Eu fico apreciando, não é eles não, eu fico apreciando Deus agindo sobre a vida de um homem que diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E um cristão maduro, amado, quando ele olha para o outro irmão lá, ele está dizendo: cara, eu preciso de você, porque você tem dons que eu preciso para edificar a minha vida. E você admira o irmão. Às vezes eu pego o Shane aqui, eu fico admirando ele. Pego a equipe inteira: Ranulfo, Leandro, Júnior, André, cada um deles, Michel, Tércio, cada um deles que... A equipe outra que eu tenho aprendido, né? Caio, cada um deles. Eu fico assim, cara... Falo para Martinha isso lá em casa: Martinha, quanta gente especial Deus colocou do nosso lado, que Ele sabia que a igreja de Porto Alegre, de Monte Serra, ia precisar. Ele sabia que nós não tínhamos dons para isso. Sabe o que é isso? É apreciar a obra de Deus no meio da igreja. Você olha para os plantadores, o que Deus está fazendo lá em Gravaté, através do André e Cid, né? Você vai olhar lá na Zona Sul, Lucas e Tereza, lá Robson, Ingrid, lá em Santa Cruz, Maidana e Cleusa. Eu fiquei: Deus, eu não conseguiria fazer como eles. E eu digo isso aqui, não é da boca para fora não, é pela beleza da igreja de Jesus, é isso. Por isso que o texto fala claramente lá, que Deus dá a manifestação do Espírito visando o bem comum da comunidade. Há diferentes formas de atuações, há diferentes tipos de ministérios. Deus faz isso tudo. Por isso que Ele não dá dom de curar para todo mundo, dom de interpretar para todo mundo, dom de... Por quê? Porque nós precisamos nos admirar mutuamente. Então eu queria dizer que há uma expectativa no nosso coração da liderança, sabe qual é? Que nós sejamos uma igreja que admiramos a obra do Espírito em nós, e que nós admiramos uns aos outros, amém? Pensa, não é lindo esse instrumento aqui? Eu estava ali, eu vou confessar para ti, eu estava dizendo assim: rapaz, eu ainda tenho um sonho, eu vou aprender ainda a tocar. Eu vou pegar o Eliseu e falar: Eliseu, ensina para mim. Eu nunca quero fazer como ele, nunca vou fazer, porque isso aqui tem uma coisa do Espírito aí. Mas não é lindo, né? Fica ali admirando, olhando para esses caras aqui, cada um deles fazendo, fica olhando. Aí eu falei: não, eu também quero aprender violão. Mas olha só, eu quero aprender mais para o meu tempo de adoração, porque graças a Deus o corpo é tão rico que eu não preciso. Eu sabia que quando eu cheguei na Monte Serra eu tocava, eu cantava, a gente fazia tudo, porque assim, no início da igreja, 90 pessoas, tu bate escanteio, vai para a área, tu cabeceia, tu faz tudo. Com o tempo, a nossa oração em Martim era assim: manda pessoas com dons espirituais, Senhor, manda muitas pessoas. Hoje eu não faço um monte de coisa aqui, não é porque eu sou preguiçoso não, porque pode olhar lá na minha casa, lá, se tem um cara que rala, todo mundo aqui rala. Eu já ia dizer que era eu, né? Não, todo mundo rala. Baixa a bola, não tenha uma visão errada de você mesmo. Equilibrada é que todo mundo rala aqui. Mas deixa eu te falar, eu sei o quanto eu trabalho, eu sei. Só que eu aprendi uma coisa no reino de Deus: Teste, não põe a mão onde tem gente que eu derramei dom para fazer melhor que você, senão você vai atrapalhar a edificação da Monte Serra. E eu me recolho humildemente naquilo que Deus me derramou, porque eu sei os dons que Ele me derramou, e esses eu quero entregar o meu 100% para Ele.
Podemos nos apreciar, igreja? Amém? Diz para o teu irmão: eu quero apreciar Deus na tua vida, porque é Deus na vida do outro. É Deus na vida do outro. Deus. Eu quero terminar. Vamos terminar com o quinto ponto aqui. O último princípio espiritual acerca dos dons do Espírito Santo é que, como eu uso os dons espirituais, definirá o meu impacto na minha vida, na minha família, na minha igreja e na sociedade. Então olha só que legal isso aqui. Ele diz assim, Romanos 12, 6-8: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse texto fala sobre alguns dons do Espírito aqui: dom de profetizar, de servir, de ensinar, de encorajar, de contribuir, de exercer liderança, de mostrar misericórdia. Agora, esse texto nos ajuda a entender como usar esses dons. Sabe como? Presta atenção. Porque o princípio aqui é: como eu uso os dons do Espírito, definirá o impacto na vida da minha família, minha igreja e na sociedade. Como usar então? Em primeiro lugar, na proporção da sua fé. Sabe o que significa isso? Alguns vão dizer assim: pastor, mas eu sou novinho, como é que eu vou fazer isso? Faz na proporção da fé que Deus já te entregou. Faz na dimensão da fé. Isso significa que nenhum de nós aqui tem desculpa para não servir, porque você vai servir na proporção da fé que você tem, que Deus tem te entregue. Amém? Segundo lugar, serve generosamente, amado. Não economiza a sua vida não para servir. Sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus não faz assim com as nossas paixões, não. Ele não quer matar nossas paixões. Ele quer pegar todas as nossas paixões e direcionar para o reino dele. Então, meu amado, se você quer gastar sua vida com algo que vale a pena, gasta com o que é eterno. Então se gaste generosamente para o reino de Deus. Sirva, doe, contribui, dê de si, dê tempo, amado. Ah, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Coloca o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Terceiro lugar, sirva com zelo. Sabe o que é com zelo? Aqui na igreja a gente tem uma certa discussão. A gente vai chamar de voluntariado ou de servo comprometido, né? Todo lugar isso chama voluntariado. Só na Monte Serra que é servo comprometido. Aí esses dias me arrocharam: por que esse negócio, pastor? É porque na Bíblia só tem doulos, não tem voluntário. É simples, a palavra grega é doulos, servo. É voluntário. Voluntário sabe como é que é? Serve na hora que ele quer, vem aqui para fazer na hora que ele quer. Ah, não deu vontade, está com fome hoje, não vem. Deixa eu te falar, querido, no reino de Deus não tem voluntário, só tem servo. Agora, esse servo tem um coração voluntário. Esse servo tem compromisso. Esse servo tem entrega. E nós aqui não vamos ter medo de pedir compromisso de servos, porque você não faz para pastor, você faz para Deus. É para Ele que você vai prestar conta, se você faz com zelo ou não. Então, amado, faz uma coisa hoje, sai daqui e pergunta como é que você está servindo a Deus. Meia boca, faz de meia boca, faz de conta não, mano. Agarra isso com zelo, porque é honra. Deus está acreditando na tua vida. Faz com zelo. E por último, faz com alegria. Sabe aquela coisa assim: tá difícil o ministério. Rapaz, tem uma coisa que me irrita, é pastor falando isso. Tá pesado. Primeiro que quando você foi chamado para o ministério, Jesus já falou assim, ó: não é nem para o ministério, é para segui-lo. Para seguir. Tá afim aí? Então, nega-se a você mesmo, toma a sua cruz e morre. Vai seguir, e siga-me, né? E vai seguir as minhas pisaduras. Quer andar com Jesus? Quer mesmo? Porque o evangelho que a gente está pregando aqui não é do seu bem-estar, não. É o evangelho da palavra. É morte, amado. Eu não existo, fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora eu quero dizer uma coisa: pode matar esse teu eu, porque vai ressuscitar uma vida extraordinária que você nunca experimentou na tua vida, querido. Nunca.
Pode crer, essa vida não é pesada. Pesada é tentar levar a vida. Eu dou um pouquinho de Deus para lá, um pouquinho para mim, um pouquinho para Deus, um pouquinho para mim. Para com isso, cara. Se entrega ou não se entrega? E quando você se entregar, é verdade, amado, você vai sentir uma alegria que o mundo não dá, que dinheiro não compra, que não tem nada que vai te oferecer, porque ela vem de Deus, é do Espírito para a tua vida. Se conecta, sabe o que? Se conecta a vida com propósito, com objetivo. Aí você diz assim: estou vivo, tem um negócio dentro de mim que não deixa eu parar mais, cara. Não deixa, porque conectou propósito. Você está vivendo para propósito nessa terra, fazer a vontade de Deus, edificar o reino de Deus. É para isso, igreja. Deixa Deus fazer, você está afim? Olhe para esses presentes aqui, eu vou terminar com essa ilustração. Ontem foi aniversário da Martinha, 42 anos. Eu fico feliz quando a Martinha faz aniversário, muito. Primeiro porque é um presente de Deus para a minha vida, mas segundo porque ela aproxima de mim, né? Estou com 48, ela 42. A gente saiu ontem, lugar muito gostoso para comer e tal, e a gente deu os presentes, Edu, para ela. Foi só um presente, não, alguns presentinhos para ela. Gente, esse negócio é lindo, né? Porque, imagina, eu sou sanguíneo com colérico, colérico sanguíneo, a Martinha é fleumática. Ela tem sanguíneo também lá. Mas eu dei o presente com as meninas, nós demos. A gente esperando a Marta abre esse negócio, Martinha. É engraçado que cada um de nós abre de um jeito por causa da personalidade, né? O sanguíneo já rasga na hora. Já. O colérico ele vai apertar na mão assim: muito obrigado, não precisava, sabe? Poxa, você... Aí o melancólico ele vai pegar o presente, ele vai ligar o som lá no quarto dele, vai chorar antes de abrir, vai pensar no amor. É lindo. E a fleumática está fazendo todas as conjecturas antes, refletindo, antes de abrir aquilo, como abrir, de que maneira, bonitinho. Ela pega, olha a embalagem. Foi, abre esse negócio, mulher. Deixa eu te falar. Quando abre, sabe o que acontece? Uma alegria extraordinária em quem deu o presente. E quando olha o presente, você vê que a pessoa aceitou, gostou. Aí é que o coração de quem deu se alegra. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Quantos anos Deus já te entregou dons e ele está fechado? Você já viu que coisa chata? Você dá um presente para a pessoa, depois de 2 anos está fechado ainda. Tem muita gente aqui que Deus já confiou os dons e eles estão fechadinhos lá. Fico pensando, o que é que Deus está sentindo? A decisão é sua. Lembra que o presente Deus dá a você, mas Ele dá para você fazer o que com ele? Servir o outro. Se você não abre, a igreja não é abençoada. E se você não abre, a igreja não é edificada na plenitude do que Deus pensou. Eu espero que você saia daqui entendendo o que Deus está querendo fazer com você. Abre o presente, rapaz. Deixa Deus usar a tua vida para edificar a igreja. Pai, obrigado pelo teu Espírito. Nos ensina, Pai. Nos ensina. Glorifica o teu nome, Jesus, através desta igreja, Pai. Desta igreja que recebe dons e libera para abençoar, para cumprir o seu propósito, que é edificar a tua igreja. Faz isso para a glória do teu nome, para a edificação do corpo de Cristo e da cidade de Porto Alegre, arredores, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido.